Olá, telespectadores da nossa TV Alesp, no nosso Mulher Cidadã, mais uma vez aqui com vocês, sempre pautando e trazendo assuntos interessantes do interesse não só do nosso estado, mas do nosso país e as pautas globais como essa hoje, que é a qualidade da nossa alimentação. E para nós trazermos esse assunto que é tão sério e que repercute no nosso organismo, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, no nosso meio ambiente, eu tenho o prazer e a honra de ter aqui hoje comigo o Hernani Silveira Rosas, presidente do Sinesp, que é o Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo. Olha a responsabilidade desse sindicato. Ao meu lado, eu tenho a honra de ter o José Bassi, que é o vice-presidente da AAO, Associação dos Agricultores Orgânicos. Tudo bem, Bassi? Prazer, viu? À minha esquerda, minha querida Cláudia Saleme, terapeuta alimentar e coordenadora do Núcleo de Sustentabilidade da Liga das Mulheres Eleitoras do Estado de São Paulo. E a seu lado eu tenho o carinho e a honra de ter a Ruth Vilela, nossa querida Ruth Vilela, que cuida do Departamento de Agronegócio dentro da Liga das Mulheres Eleitoras e também é uma das melhores jornalistas na pauta Agronegócios e Campo. Tudo bom, querida Ruth? Bem, prazer Marta, estar contigo muito aqui. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui, uma honra. Eu tenho certeza que estamos todos nós curiosos para começar essa nossa pauta de hoje e eu vou começar com o Bassi. Bassi, eu tenho muitas perguntas a respeito do orgânico e não só eu. Todas as donas de casa, todas as mulheres, todas as detentoras da casa, dos filhos, da conduta alimentar da gente. Eu quero fazer uma pergunta para ti, Bassi. Em primeiro lugar, por que existe essa preocupação tão grande hoje, Bassi? Que antigamente nós não tínhamos essa visão tão mais séria em relação ao consumo dos orgânicos e uma preocupação também com a gente é o preço desses orgânicos. Eu quero que tu vá me respondendo por partes. O que é que a AO está fazendo efetivamente para popularizar o consumo do orgânico? Gostaria que tu pautasse para nós qual é a importância do orgânico na nossa alimentação, que nós sabemos, nós que conhecemos, mas eu gostaria que tu levasse isso para o nosso público. Eu acho interessante que eu mesmo já fui agricultor convencional por Importante mais de falar 20 sobre anos. isso. Na agricultura convencional, especialmente, eu era uma pessoa extremamente científica, acreditava que toda aquela tecnologia era uma tecnologia necessária e segura. E que estava fazendo bem. E segura, claro. Exatamente. E depois de muitos anos descobri que não, né? Pelo estrago que nós causamos nas pessoas que trabalhavam em primeiro lugar, no meio ambiente e na qualidade do alimento que oferecíamos. E isso tudo, Bassi, ele é comprovado cientificamente, esse resultado, não só no meio ambiente, mas nos elementos que lidam com esse, Isso é tão verdadeiro que hoje, inclusive, se utiliza uma série de substâncias químicas que já são proibidas nos seus países de origem há muitos anos, não é? E no Brasil continua sendo utilizado. Eu ia perguntar, por que continua sendo utilizado? Quando conheci a agricultura orgânica, para mim, honestamente falando, era uma poesia. Era algo quase assim, ideal, mas que era impossível de ser colocado em prática. Era um sonho de consumo. E para minha grande surpresa, não. Ao contrário, além de ser extremamente produtiva, ela era uma agricultura que defendia a vida como um todo. Então, defendia a vida do trabalhador rural, defendia a vida dos animais, a biodiversidade, as nossas plantas medicinais e oferecia um alimento infinitamente melhor. E hoje, Bassi, a gente usa sustentabilidade, né, Claudinha, né, Ruth, como uma palavra de moda, e na verdade a gente não sabe que sustentabilidade efetivamente é o que está nos mantendo aqui todos juntos. Eu queria também fazer uma pergunta para o meu querido Hernani, que além de ser o presidente do Sinesp, é meu colega de conselho consultivo da CNTU. Hernani, eu tenho acompanhado essa luta ferrenha do Sinesp na questão do combate ao agrotóxico e a luta pela vida. Eu queria que tu falasse um pouquinho para nós, complementando as palavras do Bassi, o quanto é necessário a gente ter consciência do que o agrotóxico faz nas nossas vidas e no nosso ecossistema. O que eu poderia falar para você, Marta, é que o nosso sindicato ele está com uma preocupação de que se nós não mudarmos dessa agricultura convencional que hoje é praticada no Brasil para uma agricultura orgânica ou pelo menos uma agricultura de sustentabilidade, você pode ter certeza que mais talvez alguns anos, sei lá, 20 anos, 30 anos, nós vamos só ter pessoas doentes em nosso país, porque está se envenenando os rios, está se acabando com as abelhas, os peixes, os animais e o solo, o lençol freático, né?
que hoje a gente não faz pesquisa, mas como é que fica essa história dessa água mineral que é comercializada, né? É uma pergunta que a gente se faz quando compra, até aquele cara que vende lá na rua, quando o trânsito para, ninguém questiona isso realmente. Ninguém questiona. Então, o que nós percebemos é que hoje a incidência de câncer é uma incidência muito alastrada. Eu digo para você que hoje parece que o câncer é contagioso, né? Então, a gente tem a nossa presidente com câncer, o nosso ex-presidente com câncer, o nosso vice-presidente morreu de câncer, eu perdi amigos que a gente tem ao nosso lado. Eu perdi minha irmã com câncer, né? E a gente tem diretoras do nosso sindicato com câncer, o irmão da funcionária do sindicato teve... E tu acha que isso, os alimentos, o uso abusivo de agrotóxico também é um fator que agrava o quadro? Olha, eu não acho, eu tenho certeza absoluta. O que eu não sei como fazer é que os nossos cientistas conseguissem pensar em pesquisar isso, né? Comprovar efetivamente. Dados técnicos que comprovassem esse quadro. Exatamente. Eu entendo que o dinheiro que as pessoas buscam, né, nessa condição de... Hoje o Brasil fatura não sei quantos bilhões de dólares com esse consumo de agrotóxicos, né, com essa venda de alimentos, que a gente também exporta esses alimentos, né, esses alimentos cheios de agrotóxicos. E eu sei que isso aí é uma coisa que a gente deveria começar a parar para pensar e tentar já fazer um planejamento para 2, 3, 5, 10, 20 anos, 50 anos, mas que efetivamente fosse direcionado a se produzir alimentos sem veneno, sem agrotóxicos, alimentos que fossem 100% voltados à saúde. E o Sindicato dos Nutricionistas já está engajado nesse tipo de planejamento, Hernani? Tá. A nossa busca, ela não é eliminar completamente o agrotóxico, que a gente sabe que... Uma coisa quase impossível. Por questões econômicas, por questões políticas, questões culturais, sim. Mas a gente sabe que você hoje tem o Brasil tricampeão mundial... Nossa. No consumo de agrotóxicos, né? Ele foi 3 vezes campeão mundial. E como é que se explica isso? Se explica que a coisa virou sem controle, né? Realmente, então, esse dado já mostra uma falta de controle real. Total. E o detalhe é o seguinte, a produção de alimentos não aumentou na mesma proporção. Então, houve um aumento da produção de alimentos, mas houve um aumento muito maior no consumo de agrotóxicos. E a gente sabe que isso aí está ficando. Porque eles falam que o nosso agrotóxico ele se degrada. Mentira! A gente sabe que não degrada completamente. Ele permanece na natureza, né? Ele permanece e a gente sabe que, parece que no Alasca encontraram, depois de não sei quantos anos, resíduo de gelo com DDT, né? Então você imagina... Sim, eu acompanhei essa matéria. Então, assim, ele se degrada. Ele não se degrada. Ele pode se decompor 10, 20, 50, mas uma parte dele permanece na nossa natureza. E eu queria aproveitar, Hernani, que já que a gente está falando de alimento, nutrição, perguntar para a Claudinha, que é uma querida terapeuta alimentar, e que a gente estava comentando aqui em off antes, o Hernani, a gente perdendo celular, esquecendo chave, esquecendo carteira, e a Cláudia falando isso é porque vocês não estão se alimentando direito. Claudinha, fala para os nossos telespectadores, traduz isso. Pega essa fala do orgânico do Baci, que é brilhante, e eu, mais uma vez, Baci, quero te parabenizar, porque não é uma bandeira fácil. Num país em que a gente tem essa cultura da cultura convencional, realmente, do alimento que a gente vai no mercado, compra, faz o teste do mais barato, mais caro, até por questões econômicas, realmente, de sobrevivência. Então, não é muito fácil a gente, da noite para o dia, levantar a bandeira do orgânico, aderir ao orgânico quando a gente vive uma diferença social astronômica dentro do país da gente. Mas eu queria que a Cláudia falasse para nós o que é que tu quis dizer com isso, Claudinha, do fato do esquecer a carteira, do esquecer a chave, do não sei onde é que eu deixei, tem influência com a nossa alimentação. O que a nossa alimentação pode melhorar mudando os nossos hábitos? Sim, primeiramente gostaria de agradecer, Marta, a oportunidade de estar aqui e poder levar algo que é fundamental diante das falas anteriores à minha, que é a informação. Sim, né? claro. A educação, o nosso propósito aqui é isso. Exato, a educação do ser humano. Pensando nesse ser humano enquanto ser social, e utilizando da coletividade, que é a busca de satisfação da vida, porque a vida ela é única.
por enquanto estamos aqui. E quando falamos não só da qualidade desse alimento no cérebro, mas nós temos que entender os tipos de alimentos que existem. Então, na terapia alimentar, e foi um grande aprendizado com o professor Mitchell Kusch, que hoje tem um instituto em Boston, o professor Gilberto Pereira, que são nomes renomados, Dr. Márcio Bontempo, o que foi informado? Que nós temos alimentos aéreos, que a nossa contaminação, poluição pode vir do ar, alimentos sensíveis, sensitivos, alimentos biogênicos, alimentos bioativos, alimentos biocídicos, que são os que matam a vida. Né? Então, assim, se a gente não entende essa cadeia e pensar que o que você coloca no meio ambiente, o que nós permitimos que o solo receba, não só como nutriente, mas principalmente como veneno, isso vai penetrar em toda uma cadeia produtiva humana e planetária. Claro. Então, o que nós ingerimos... Então, o que o Baci falou aqui no início, a respeito da gente, não é nem que seja o necessário, é premente que a gente mude essa cultura para o orgânico e volte esses olhos para a agricultura orgânica realmente. Exato, porque qualidade de alimento vai depender da qualidade celular do ser humano. Então, se nós temos trilhões de células no nosso corpo, né, como que em cada célula nós vamos atender os 44 nutrientes que cada célula necessita? Que são os 8 aminoácidos essenciais, as 16 vitaminas, os 20 minerais. Se os nossos alimentos... Sem levar junto os agrotóxicos que já vão estar embutidos na agricultura que vão gerando as grandes toxinas. E essas toxinas, elas podem ser de vários graus. Por isso que agrotóxico também tem seu grau de toxicidade. Né? Então, essa toxina ela pode estar endurecida, pode realmente vir a gerar um tumor, um câncer e outras doenças, principalmente as doenças autoimunes. Né? Hoje nós temos uma informação que existem doenças ainda não catalogadas, ainda não descobertas pela ciência. Por quê? É um volume, o número de hospitais aumenta, mas os doentes não cessam, né? Então a doença ela continua muito ativa e esse é o processo de ser social enquanto humano e ser sustentável do planeta. Até que ponto Cláudia, a gente acompanha, não sei se tu também acompanha, Ruth, mas muitos amigos, familiares que a gente está falando aqui que estão com câncer, estão vivenciando essa... O passo número 1 é mudar a alimentação de todo mundo. E principalmente isso, Baci, passar o consumo de orgânicos. Então, nós mesmos vemos dentro da nossa casa, Cláudia, essa realidade. Então, a gente pergunta por que não é discutido com tanta seriedade como devia, Hernani? Por que a sociedade civil, por que nós ainda não nos envolvemos nessa luta? Por que ainda está só no âmbito dos sindicatos, das associações? Por que a sociedade civil, as donas de casa, nós, as lideranças, Ruth, nós mulheres que levantamos bandeiras, que temos as nossas instituições, que temos as nossas ONGs, também, Baci, queremos e devemos ser porta-vozes desse tipo de consciência. Hernani, eu sei que o Sindicato dos Nutricionistas está chamando a sociedade civil para participar, porque eu tomei conhecimento da causa através do chamamento de vocês. Mas eu acho que isso tem que ser uma coisa muito mais discutida e muito mais divulgada, Cláudia. Mas tem outro ponto, Marta, que é importante colocar. Quando nós pensamos por que não a sociedade engajada, e acredito que vocês estejam de acordo, o ser humano, o corpo humano, ele tem um poder... de resposta à violência. Ele tem um poder de lutar contra as doenças, contra os invasores, contra a toxicidade muito grande. Claro. Então, muitas vezes, leva-se tempo para um câncer aparecer, muitas vezes leva-se tempo para uma doença autoimune aparecer, e as pessoas ela têm a ilusão de que não, isso não é para mim, cuidar do meio ambiente, cuidar da alimentação, não é para mim, o que eu estou fazendo está ótimo. Sim. Então, o tripé, o que o Mitchell Kusch sempre colocou nas suas aulas, dentro do seu instituto, é que a saúde humana ela tem um tripé, né? E esse tripé é uma boa respiração, o que nós nem sabemos fazer no dia a dia, Cláudia, não respiramos. Eu até vou pedir, quando você está falando no tópico respiração, eu vou pedir para a Ruth me falar alguma coisa a respeito disso, porque a Ruth é uma pessoa extremamente holística, extremamente espiritualizada e a meditação, Ruth, a respiração é uma das coisas mais importantes. Eu sei que independente de jornalista do tema agro, eu sei que tem uma mulher muito envolvida com essas coisas do outro lado. E a meditação, a respiração é uma coisa extremamente importante nisso, né, Ruth? Bom, sem dúvida,
eu tenho certeza absoluta que o respirar é o início de tudo, né? O início do sopro divino é o respirar, né? Mas eu gostaria de complementar um pouquinho as falas, tudo que é isso que a gente espera, né, falaram. Então, eu vou iniciar o meu pensamento, a forma como que eu vejo a agricultura orgânica e o desenvolvimento da agricultura orgânica e a conscientização da agricultura orgânica de uma forma muito simples. Eu vou iniciar com uma pequena frase, né, de um grande pensador, biólogo e pesquisador universal, vamos dizer, mundial, né, da saúde e da alimentação, Amit Goswami. Todos vocês devem conhecer o trabalho de Amit Goswami, né? E ele diz assim: nós somos o que nós pensamos e o que nós comemos. Exatamente. Né? Nós, seres humanos, somos aquilo que nós nos alimentamos. O que nos alimenta é o pensamento, as atitudes e o que nós colocamos para dentro, né? Eu sou determinantemente a favor da agricultura orgânica. Trabalhei com agricultura orgânica por 10 anos, tivemos uma propriedade inteira, né, produzindo o melhor alimento orgânico dentro das ervas finas, frutas vermelhas e hortaliças exóticas, né? Nós fornecíamos para os maiores e melhores chefes de alta gastronomia de São Paulo. Olha, Ruth, né? Essa notícia para nós é maravilhosa. Eu acho que vai dar um bom pano para a manga no nosso próximo bloco, que eu acho que o Baci e a Ruth vão ter muito para enriquecer aqui a nossa discussão. Até o nosso próximo bloco. Retomando aqui com os nossos telespectadores e a nossa pauta de hoje da importância da nossa alimentação. Eu queria, nos bastidores agora, a gente estava engrenando uma conversa excelente, Baci, do Baci aqui ao nosso lado, e eu perguntava para ele, que eu quero colocar para vocês também, Baci, como é que está sendo hoje o agricultor, o convencional e o orgânico? O orgânico hoje ele teria condições de suprir o mercado só com orgânicos? Então, todos os estudos da FAO indicam que sim. E na prática nós comprovamos que sim. Eu, como fui até a década de 70 e 80 agricultor convencional, tinha os nossos índices de produtividade que eram ótimos no lugar onde eu trabalhei. Agora, como agricultor orgânico, nossos índices eu diria que são até melhores. É uma agricultura mais trabalhosa, mas é uma agricultura que tem condições sim de suprir, basta que se faça o investimento. Mais trabalhosa em que sentido, tu fala? Material humano, condições, vontade política, vontade técnica? Em todos esses aspectos, mas quando eu gosto de falar de mais trabalhosa, eu digo mais trabalhosa em termos humanos. Sim, né? É uma agricultura que você produção. se dedica mais a ela, não é? Então, por exemplo, quem tem uma produção de tomate orgânico é uma jardinagem, mas que compensa em muito, porque a agricultura orgânica é uma agricultura limpa. Então, quando alguém vai em algum lugar e compra um alimento orgânico, ele está prestigiando todo um ciclo de tecnologia limpa, ao contrário do outro sistema, em que ele capitaliza para si os lucros, mas divide com a sociedade os prejuízos que ele próprio causa, especialmente no meio ambiente, social e na água. Não é? Então, é importante que você saiba que quando você vai num lugar e paga o preço de um produto orgânico, ele é aquele preço correto. Que volta à nossa primeira pergunta do início, o porquê dessa diferença tão grande de preço do orgânico para o alimento convencional? No convencional, ele é um preço fantasioso, porque você acha que está pagando barato, mas sai com uma duplicata no bolso, que vai ser descontada a qualquer momento. Na sua saúde, sim. Na sua saúde e na saúde do planeta. Sim. Então, é importante isso que o doutor Herani está falando. Veja que interessante, né? Eu estive conversando com um embalador de bebidas e me intrigou perguntar para ele como é que ele faz o controle da água dele em relação a agrotóxicos. Ele está sediado no Paraná. Ele Qual foi a resposta dele? Que veio uma pessoa de fora, né, mandada pela fábrica, e que fizeram análise, 700 tipos de análise na água dele, constataram que estava contaminada por agrotóxico. Sob minha visão, sabendo que nós temos 400 substâncias químicas usadas hoje na agricultura catalogadas como agrotóxico, se você multiplicar 400 por 400, são 160 mil possibilidades de combinação. Nossa, então, 700 análises ainda assim pegariam os principais, mas não todos, porque eles formam combinações diferentes.
Depois até nós podemos falar isso num outro momento. Com certeza. E aí o que ele fez? Foi obrigado a perfurar 1,5 km. Teve uma série de problemas ambientais, de legalização para poder perfurar e chamar uma empresa de petróleo para perfurar 1,5 km. E aí isso encarece o produto final. Não, e mostra que aos poucos está sendo contaminado. E o próprio técnico disse a ele, né, um técnico americano, olha, te dou 30 anos no máximo para esse 1,5 km seu estar contaminado, se nós continuarmos julgando. Comprovadamente. Então, isso na agricultura orgânica que é espetacular, né? Você não só oferece um alimento melhor, mas por um preço justo. Você hoje acha que barateou o custo de alimentação das pessoas? Mas para o consumidor, Baci, ainda o orgânico é mais caro. É só investir. É mais caro e relativamente, isso a gente também pode questionar, porque com a abertura das feiras, em praticamente todas as feiras você acha o produto orgânico mais barato do que o convencional nas grandes redes de distribuição. É isso que eu ia comentar aqui também, porque as feiras de orgânico hoje é que seria importante ter algum órgão de divulgação maior aonde estão essas feiras. Porque as feiras estão com preços compatíveis das feiras normais. É só entrar no site do IDEC, você tem isso hoje no Brasil inteiro. Então, por favor, já passa essa informação para nós. IDEC, né? idec.org.br. idec.org.br, na primeira página do site já deles. Tem as feiras de orgânicos. Lá, feiras de orgânicos, você entra e sabe a feira onde está ocorrendo. E os preços são iguais quase às feiras convencionais. Eu tenho acompanhado porque eu fiquei sabendo disso no Sindicato dos Nutricionistas. Aí comecei a acessar, procurar onde tinham feiras mais próximas da minha casa e o preço é quase o mesmo da feira convencional. Se você me permitir, gostaria de contar um caso interessante também, que o doutor Hernani estava falando da contaminação das águas. Por favor. Caiu um container de um navio numa tempestade no Pacífico e abriu esse container com patinhos de plástico. Os cientistas, pelos estudos todos de corrente marinha, acreditavam que levava em torno de 30 anos para o planeta ser integrado pelas correntes marinhas. E, para surpresa de todos, depois de 30 anos, já tinham patinhos desses em todas as praias dos continentes. Ou melhor, em muitas praias de todos os continentes. Então, são 3 anos praticamente, chegaram a essa conclusão prática para o planeta ser integrado através das correntes marinhas. Então, o que eu estou jogando aqui hoje é uma ilusão achar que não está contaminando o Japão, a Austrália. Está. Então, você veja a importância de você investir hoje na agricultura orgânica, dando a oportunidade de cuidar, inclusive, da saúde de quem nem nasceu. Isso é lindo. Todos os estudos mostram o quê? Uma oportunidade dos nossos parlamentares, dos nossos líderes, das novas plataformas eleitorais. Nós estamos vivendo momentos eleitorais de pensar nisso. Colocar uma visão mais sensível e mais delicada em cima da questão dos orgânicos. Muito bem. Com uma sensibilidade um pouquinho maior. Hernani, tu gostaria de complementar a fala do Eu gostaria de complementar o seguinte, eu, como nutricionista, como profissional da área da saúde, eu queria complementar falando o seguinte, quando as pessoas começam as mulheres, vou falar das mulheres que detêm poder, as mulheres detêm poder. Muito obrigada, né? Muito obrigada. E quando as mulheres, com esse poder que elas têm, começam a oferecer aquilo que de melhor elas acham, que é o seu leite materno para o seu filho recém-nascido. Depois chega um cientista de uma universidade federal, uma pessoa profissional sério, e fala para ela assim, olha, o leite que a senhora está amamentando seu filho contém 1 agrotóxico, 2, 3, 5 agrotóxicos. E tem dados científicos desses casos? Tem. Dr. Vanderlei Pinhatti fez uma pesquisa muito séria no estado do Mato Grosso, com todas as mães tinham agrotóxicos no seu leite materno. Algumas tinham 1 agrotóxico. Olha a seriedade desse assunto. Algumas tinham 5 agrotóxicos. Então, todas estavam envenenando os seus filhos, seus bebês, quando elas acreditavam que estavam dando o melhor do mundo. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Nós acreditamos, né, Hernani, que o leite materno é o melhor alimento, mais Não, mas puro, ele é. Sim, claro que ele é. Porque não pode acontecer esse tipo de infiltração. Não pode. E, assim, isso é uma coisa que a sociedade brasileira, quando eu comento, a grande maioria das pessoas desconhece. Ou acham que isso é uma coisa banal. Ah, foi azar dela. Não foi azar. Ali foi uma coisa premeditada, foi um envenenamento real, né, que as nossas autoridades deveriam prender as pessoas que fizeram isso e não aconteceu nada. Né? Agora, garanto que se fosse, por exemplo, o neto da nossa presidente Dilma
estivesse sendo amamentado com leite envenenado, a coisa seria completamente diferente. Tratado completamente diferente. Não, é isso que eu digo, que nós temos que entender que todo cidadão brasileiro, não importa se ele é o presidente ou se ele é um varredor de rua, todos têm que ser respeitados, têm que ser tratados dignamente. E ver o problema, que o problema é um problema democrático, ele não escolhe cor, ele não escolhe condição social. A questão do problema do agrotóxico, da importância dessa luta do combate ao agrotóxico, porque é uma luta extremamente democrática, ele não escolhe a cor, não escolhe a condição social, para agressão ao organismo e ao meio ambiente. Então, essa é a pauta, Hernani. Não é quem vai ser prejudicado, é o todo. Todos. É o todo, efetivamente. E eu queria esclarecer o seguinte, para essas pessoas que ganham muito dinheiro, né, vendendo agrotóxico, de repente eles vão pensar que vão poluir o planeta Terra, vão se mudar para a Lua, não vai conseguir morar na Lua, não vai ter como morar em Marte. Eles vão estar aqui e vão estar no planeta destruído. Eles têm que perceber isso. Claudinha, eu espero que nós, com conselhos, com mudança alimentar, que a gente consiga, não precisa ir para a Lua, Hernani, que a gente esteja aqui mais bem, com o nosso organismo bem, produtivas, pensando bem, lembrando das coisas, lembrando dos nossos momentos bons, das coisas boas que nós fazemos, projetando coisas boas para o futuro. Eu queria que tu continuasse nos dando uma explanação a respeito dessa... O que é uma terapeuta alimentar, Cláudia? A terapia alimentar, ela vem dar suporte, né, uma compreensão informativa para o ser humano. Porque muitas vezes o médico, eu sou filha de médico, né, então eu vi durante muitos anos, como meu pai era psiquiatra, a primeira coisa que ele fez na clínica que ele teve foi assim, olha, Cláudia, você vai estudar macrobiótica. Eu tinha 12 anos de idade. Olha, Cláudia, o alimento é remédio. E ele dizia, faça do seu alimento o seu remédio, que foram as palavras de Hipócrates, né? Eu dizia, mas eu estudar macrobiótica, eu só tenho 12 anos, eu não sei nem o que é isso. Ele disse, não, a primeira coisa que você vai estudar é o que tem no arroz integral. Então, algumas das aulas que eu realizo nas escolas públicas do país, principalmente na região da Amazônia, que é de onde eu vim há pouco tempo, é ensinar o que tem dentro do arroz integral. E porque ele é um ser vivo, né? O arroz, ele brota. Mas o arroz que está no saquinho, por exemplo, ele não brota se você colocar lá e tentar plantar. Então, o efeito dele no cérebro, né? Então, quando a gente tenta falar isso tudo que o Hernani falou, que o Baci falou, de como pensar no futuro nessas crianças que ainda nem nasceram, é trazer para nós a corresponsabilidade, enquanto seres humanos. Se a nossa Constituição Federal, ela diz no artigo 225 que nós, todos os brasileiros, todos os seres, têm direito à saúde e qualidade de vida e um meio ambiente equilibrado, qual é essa qualidade de vida que estamos falando? Né? De que princípio nós estamos utilizando? Apenas do princípio de jogar o marketing, dizer para as crianças comam, comam e comam. E nós mulheres também, sim, né? Nós trazer para nós... Hernani colocou muito bem a importância do nosso papel, dentro dessa questão de informação. Isso, e dessa família. Porque nós mulheres hoje temos quantas jornadas? Trabalhamos, estudamos, não é? Então, qual mulher chega em casa cansada e ainda deseja preparar o alimento para sua família? Ou pelo menos se interessa de onde veio esse alimento. Não sabemos nem como escolher o alimento, porque, falando não só de agrotóxico, né, Hernani, mas os aditivos químicos que estão sendo embutidos, que são escritos em letras, algarismos romanos, e que você não sabe o efeito. Sim. Então, o primeiro médico no Brasil que fez o alerta foi o Dr. Márcio Bontempo, na década de 80, ele colocou o relatório Orion. E quem conhece o relatório Orion, eu chego nas palestras e fala sobre o relatório Orion, as pessoas dizem, não, eu nunca ouvi falar. O relatório... E o que ele trata, o relatório Orion? O Dr. Márcio Bontempo, ele pesquisou, ele estudou como cientista e médico, né, homeopata, foi um dos primeiros médicos que levantou essa bandeira, o que tem dentro dos alimentos que estão embutidos, né? Por exemplo, os acidulantes, umectantes, antiumectantes, espessantes, corantes, eu digo nas palestras assim, são tanto antes que nós morremos antes. Né? Porque é impressionante, você tem um problema renal, você compra muitas vezes um alimento que você julga que é alimento, que está ali como uma massa de tomate, mas você não tem noção do tipo de espessante, do corante que está, porque a nossa legislação ainda permite que só seja escrito em algarismo romano, ou um nome
científico que você não sabe o que Cláudia, a gente só pensa no sabor do que vai consumir, não pensa o que está agregado nesse sabor e não sabe o que vai repercutir isso fisicamente, mentalmente, nas doenças que a gente vai ter no futuro. Então, por isso que a terapia alimentar, ela vem dar esse suporte ao médico, ao nutricionista, é uma função de formiguinha, de você ir à casa do paciente que o médico pediu para você poder atender, de realizar dentro dos auditórios palestras informativas de conscientização alimentar, o que eu como, o que eu bebo e o que eu respiro. Quais são minhas escolhas? Então, o ser humano ele tem poder de escolha. Eu também fui uma pessoa mais jovem que consumi muita coisa. Nosso livre-arbítrio é bíblico, eu não conhecia. Então, eu conheci alimentação sobre arroz integral na década de 70 e depois, na década de 90, eu fui ao Rio de Janeiro estudar alimentação com esses grandes profissionais pela Naturalia Nil, que foi a primeira empresa no mundo que levantou a bandeira de expor aos consumidores a realidade sobre a contaminação e poluição dos alimentos. Então, dentro desse conhecimento de 20 e poucos anos, é que eu venho continuando a fazer as palestras informativas. E que bom, Cláudia, essa tua preocupação em formar mais vetores, de levar essa informação mais adiante, essa preocupação com a rede educacional é muito séria. É muito séria. Porque a criança, eu estava conversando com o Hernani no início, da questão das merendas alimentares, quando começa esse contato com a alimentação, esses hábitos alimentares, aí é que deveria começar essa consciência, Cláudia. Sim. Então, esse trabalho de levar a informação, ele é o mais importante de todos. E na rede educacional, mais ainda, porque a gente precisa entender como uma obrigatoriedade isso. Eu preciso saber o que eu estou ingerindo, eu preciso conhecer, eu preciso saber o que isso vai repercutir no meu futuro, no meu organismo, no meu desenvolvimento físico, intelectual. E na agressividade, Marta, nós estamos vendo dentro das escolas. Por exemplo, existe uma pesquisa que o Michio Kushi ele realizou dentro de uma penitenciária no Japão. Olha. Né? Ele quis provar ao mundo que se a alimentação fosse adequada, de qualidade, sem química, sem veneno, a agressividade dos presos iria diminuir. E isso foi comprovado, está comprovado no livro dele, ele descreve isso no livro, que a alimentação mudará o seu destino, né? E a gente não acredita. Em Santarém eu atendi algumas crianças por solicitação médica, que estavam próximas de infartar, crianças de 9 anos de idade. Cláudia. E eu disse para o médico, mas o que você deseja? Não, eu quero que você ensine a mãe a fazer a comida. Tá certo. Então, a primeira coisa, quando eu pedi para a mãe me acompanhar, foi ao supermercado. Mas, Cláudia, eu sei comprar. Eu falei, não, você não sabe comprar. Você sabe utilizar o seu dinheiro em prol de uma comida que você acha que tem nutriente, mas que não existe nutriente. Sim, comprovadamente ela é uma não. comida biocídica, que nós chamamos na terapia, que é veneno. Ela vai matar a sua vida. Então, nós temos que tentar trabalhar os dois alimentos, que é o bioativos, que te traz força, um pouco mais de energia, e os alimentos biogênicos, que é o que te realmente trazem vida, né? Que são os brotos, são os alimentos vivos. E na hora da compra do supermercado, ela ficou impressionada. Ela disse, não sei como que eu vou fazer essa comida. Eu falei, não, quem vai fazer sou eu. Então, eu fui à residência, preparei toda a alimentação, mostrei como fazer a comida, porque... E essa também faz parte do teu trabalho. Faz parte do trabalho. Dentro do Deve pacote fazer, da terapeuta alimentar, é precisa. isso que... Marta, você não tem como você só informar se não praticar. Sim, claro que não não pegar tem a como, pessoa, Cláudia. né, de falar para ela, venha comigo Nós que eu vou somos te muito passar visuais, essa informação. a gente tem que ver, né? entender. As pessoas precisam manusear, as pessoas precisam utilizar as mãos da forma correta. É onde você trabalha todos os sentidos humanos, né? Senão não funciona. Eu tenho que falar e mostrar que eu também faço e que eu acredito porque mudou minha vida. Assim como o Hernani falou que perdeu a irmã de câncer, eu venho de uma família paterna de mais de 20 casos de câncer. Então, aos 10 anos, eu disse ao meu pai, eu não quero ter câncer. Ele disse, então vai mudar a alimentação. E aí foi o princípio, né, de mudar a alimentação. Ruth, no nosso próximo bloco, eu gostaria que tu trouxesse para nós a tua visão também, como jornalista do agro, a respeito do que nós falamos aqui, principalmente dessa cultura de educação alimentar. Pois não, com prazer. Retornando agora com vocês mais uma vez e passamos nesse momento a bola para Ruth Vilela continuar aquela ideia, Ruth, da educação
alimentar nas escolas, que tu complementou aqui junto com a Cláudia, que eu achei excelente essa ideia da obrigatoriedade dessa educação na rede educacional. Então, Marta, é um assunto, como já tratamos, muito extenso. E vamos falar bem rápido e uma pinceladinha só sobre esse programa. Eu vejo que é uma coisa muito mais complexa do que a gente está abordando aqui, porque nós temos outros pontos, né, a serem abordados dentro da alimentação. Nós aqui falamos de grãos, de vegetais. Falando de grãos, nós vamos entrar num assunto que vai interferir numa vasta, né, agricultura chamada cerealista, não é? Nós vamos estar falando aí de mega produtores de soja, de milho, de arroz, de feijão e exportação desses grãos. Então, nós vamos entrar num assunto que nós não vamos abordar agora, certo? Não seria então, como é que você vai fazer essa conscientização dos produtores desse tipo de grão, né? Como é que você vai fazer? É um trabalho de formiguinha. Né? Então, isso teria que ser feito através de leis, né? O governo deveria se preocupar, sim, com essas leis de incentivo, né, a esse produtor rural, sim. Nós temos o micro, o médio, o grande e o mega produtor. Então, nós estamos abordando aqui o micro e o pequeno produtor. Mas vamos falar numa vastidão, porque nós somos 71% do PIB brasileiro, o agronegócio brasileiro, né? Então, nós vamos falar dos grãos, nós vamos falar dos cereais e vamos falar também do boi, né? Do projeto Boi Verde, vamos falar dessa carne. Sim, o projeto Boi Verde é esse que está mais inserido aqui nessa questão do orgânico. Isso. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre esse selo verde que vocês estão pensando em instituir. Sim, gente. O selo verde que eu estava comentando com você não é o selo do boi. Não é? É o selo do cavalo manga larga machador. É um selo que o nosso presidente instituiu, né, dentro da associação, dando bônus e incentivos ao criador de cavalo manga larga machador que leve para a sua propriedade condições de uma melhor vida para os seus funcionários. Alimentação, moradia e tudo que for colocado dentro dessa propriedade, essencialmente ser sempre sem agrotóxicos, sem nenhum tipo, né, de poluente ou que atitude positiva, que atitude politicamente correta e que atitude certa. Então nós parabéns ao presidente da associação. O Magdi Shakti, que é um grande homem, né, um grande pensador, um homem que pensa muito além do seu tempo. Mas nós temos ainda uma coisa importantíssima para falar dentro do agro brasileiro, que é se nós colocarmos tudo isso que nós estamos falando, dessa produção desse alimento, esse veneno que estamos ingerindo para dentro do nosso organismo, se nós colocarmos isso dentro das mídias, né, e criássemos, né, possibilidades desses legisladores fazerem leis instituindo necessidades e prioridades na alimentação do ser humano, do brasileiro. Vamos começar, né, pelo brasileiro? Sim. Então, nós teríamos, sim, tudo isso feito de uma forma mais correta. E, consequentemente, a saúde do povo brasileiro seria muito mais, né, privilegiada dentro desse contexto. E eu vejo também que se nós tratamos a alimentação de uma forma muito rígida e não apenas, estou com fome, vou lá no fast food e como um hambúrguer. Mas não, estou com fome, então eu vou num fast food porque não tem tempo de fazer comida em casa, mas eu vou pensar na qualidade do alimento que eu vou mas esse e o produtor. Não, esse, por exemplo, McDonald's, essas coisas todas que existem aí, né? Se eles colocassem como parte do cardápio também, né, esse alimento opcional, esse alimento orgânico, ele daria opções ao seu cliente. Provavelmente ele teria muito mais cliente, provavelmente ele teria muito mais lucratividade, consequentemente, né? Com certeza, Ruth. Então, e estaria mais dentro desses padrões que a gente espera de consciência do meio ambiente hoje. Sem dúvida,
Hernani, eu gostaria que tu complementasse essas questões de legislação que nós estávamos falando aqui, porque a Cláudia colocou muito bem a questão do que nós ingerimos e não vemos, porque está escrito numa linguagem que nós não entendemos e nós não sabemos o quão isso é prejudicial, o quão isso é nocivo para a nossa saúde. Sim. E nós estávamos conversando aqui, tu falou na questão de legislação, no tamanho desse rótulo. Explica para nós, traduz isso. Todo rótulo que você vai colocar envolvendo o alimento que você produz, esse rótulo ele tem que ser registrado, né, no Ministério, ele tem que receber uma autorização, a cor, o tamanho da letra e tudo mais. E o que acontece? Quando você coloca nesse rótulo as informações que são inúmeras, né? O tamanho do produto, o CNPJ do fabricante, endereço do fabricante, se tem que ser conservado em temperatura ambiente, ou tem que ser refrigerado ou congelado. Então, são N informações que a legislação exige. Você colocando tudo para atender e poder o seu produto ser comercializado, às vezes não sobra o tempo necessário, o espaço necessário para dizer o que é mais importante. Colocar o que tem lá de conservante, o que tem lá de corante, o que tem lá de substâncias químicas que podem interferir. E também não há, no Brasil, infelizmente, não há uma pesquisa dizendo o seguinte: este alimento contém tal conservante que pode reagir com tal substância. Isso não existe, essa pesquisa. Então as pessoas comem e às vezes são acometidas de doenças que a gente também não sabe por que acometeu, mas porque também não existe uma pesquisa para comprovar que se há alguma reação ou se não há alguma reação sobre isso. Então, eu acho que os nossos cientistas brasileiros ainda precisam ser muito estimulados e bancados, financiados. E as pesquisas têm que ter mais incentivo, né? Muito mais. E eu gostaria que o governo colocasse instituições sérias, que nós temos muitas instituições sérias, temos as que não são sérias, mas temos instituições sérias que podem muito bem trabalhar e alertar a população brasileira aquilo que é realmente saudável e aquilo que não é. E a pessoa vai ter opção de escolher. Sim. Não, eu quero comer este lanche desse fast food. É um problema da pessoa. Claro, é uma opção, é uma opção. Mas ela tem que ter a liberdade de saber o que ela está ingerindo ali, mas com uma forma de compreensão. Não adianta também se colocar de uma forma, como tu falou muito bem, colocar dados que não são, que são importantes, mas o principal não está contido ali dentro. O que é que eu estou ingerindo efetivamente? E se eu gostar do sabor, se eu quiser consumir, realmente é um problema meu, mas eu tenho que saber o que eu vou estar consumindo. Deveria ter que saber. Deveria sim. Mas você sabe, desculpa interferir, que já existe uma rede, eu me esqueci, agora me veio, por isso estou falando, que está sendo implantada no Brasil, de fast food orgânico, vocês estão sabendo? Do Jamie Oliver. Olha que bom. Jamie Oliver, né, que é um dos maiores propagadores da alimentação natural e orgânica, sem agrotóxico. Ele já está, se não me engano, já inaugurou. São Paulo, né? Aqui em São Paulo. Olha. É um restaurante do Jamie Oliver com toda essa gama de escolhas aí de alimentação. Que bom, Ruth, quando a gente puder comemorar que brasileiros estejam investindo em negócios voltados para os orgânicos e com a compreensão dos cidadãos, dos brasileiros, da importância desse tipo de comércio orgânico. Mesmo que seja um trabalho de formiguinha, a gente pode começar. Exatamente. Devemos começar, né? O nosso corpo vai agradecer, a nossa mente vai agradecer. Mas, Baci, voltando à AO, o que tu pode nos dizer, assim, como a gente entrar em contato com a AO, como conhecer um pouquinho melhor e quais são ainda as demandas que tu acha que a gente tem que pautar e encarar com seriedade? O que muitas pessoas pensam é que a AO é só uma associação de produtores. Na verdade, ela é uma associação que contempla o povo brasileiro inteiro, porque ela é de produtores, comerciantes, processadores, consumidores. Ela serve para propagar a agricultura orgânica e mostrar que é algo extremamente possível. Sim. Isso tem acontecido. O site da AO é um site belíssimo, chama aao.org.br. Lá você tem filmes, vídeos, tem imagens de produtores, tem muita informação útil. É isso que eu ia perguntar, informação que a pessoa leiga, que a dona... Muito importante a gente ter a compreensão da informação, Baci. Muitos eu acho que isso falta muito para a gente. Muitos cursos. E uma coisa interessante é que também a gente gostaria que houvesse uma legislação mais correta, porque hoje ela está invertida. Mais clara, né? Uma legislação então, por exemplo, o agricultor orgânico ele tem que pagar para alguém vir dizer que ele é honesto.
né? Enquanto quem polui pode comprar o produto que ele quiser, jogar onde ele quiser e às vezes a pessoa nem fica sabendo. Normalmente quando um vizinho seu joga agrotóxico por todo lado, você sente o cheiro, mas você não sabe nem a quantidade, nem o que é e nem se foi na tua água. Outra coisa interessante, né? O agricultor orgânico não tem assistência técnica gratuita, enquanto o convencional tem. O agricultor orgânico não consegue financiamento. E quando consegue um financiamento micro, que você às vezes leva um ano para conseguir liberação. Então, se houver um investimento, se houver boa vontade, né, política, a boa vontade do agricultor, ele já está mostrando. Sim, claro. Com todas as adversidades, ele consegue produzir e bem. E o interesse também da sociedade para poder, e para esse próprio agricultor, independente das questões que demandam de vontade política, para ele se sentir com respaldo da sociedade. Sim. O consumidor vai entender da importância dele estar tendo essa visibilidade e essa importância que o orgânico está esperando que todo mundo veja efetivamente. Especialmente nessa nova geração, eu estou muito otimista, porque eu vejo pessoas de 7, 8, 9 anos com uma cabeça, uma conscientização bem diferente. Já havia alunos em escola de 7 anos rejeitar um suco para a professora dizendo, professora, a senhora sabe que esse suco está cheio de veneno? Nós já pautamos aqui, em outros programas, a importância da criança como vetor de informação, que vem, Cláudia, de acordo com a questão da educação alimentar nas escolas. Nós recebemos na OA uma menina de 15 anos pedindo para vir ser voluntária, para ela ir nas escolas, para falar para as pessoas da idade dela a importância da sustentabilidade da alimentação saudável. Gente, infelizmente o nosso programa vai terminando. Eu gostaria de agradecer aqui a todas as pessoas que participaram hoje, a minha querida Ruth Vilela, e convidá-la para vir falar um pouquinho mais sobre esse trabalho maravilhoso. Muito obrigada, com prazer. A Cláudia Saleme, nossa colega, terapeuta alimentar, que vai deixar os dados para vocês aqui também, para contatos com ela. Ao Hernani Silveira Rosas, meu querido colega de CNTU, e que conduz tão bem o Cinesp e suas lutas. E ao Baci, que foi uma honra enorme estar contigo aqui, Baci, e já conte, independente de contar com as instituições que eu participo, comigo como cidadã para essa luta e essa visibilidade em cima dos alimentos orgânicos. Eu é que agradeço, viu? Obrigado.